Bom, num vídeo passado eu comentei que cada partido tem a sua cor, mas que também eles possuem os seus mascotes próprios. Pois é, falei que falaria sobre isso num próximo vídeo e esse dia chegou. Vou contar aqui para vocês a história dos mascotes do Partido Republicano e do Partido Democrata. Mas antes disso, já peço que, por favor, deixe sua curtida no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e ajudem esse professor a chegar nos 300 inscritos no canal. Claro, sempre deixando aqui o meu muito obrigado pela ajuda que vocês dão na divulgação do canal. Quem acompanha as eleições norte-americanas ou sabe um pouco, minimamente, a história dos partidos, sabe que o mascote do Partido Republicano é o elefante e o mascote do Partido Democrata é o burrinho, o jumentinho. Vou começar com a história do jumentinho porque ela é mais antiga. E a gente vai ter que voltar bastante no tempo para que vocês entendam direitinho essa história. Em 1824, os Estados Unidos experimentavam a existência de um único partido, que era o Partido Republicano Democrata, que havia sido fundado por Thomas Jefferson ainda no final do século XIX. Para essas eleições, 4 candidatos do Partido Democrata, Republicano Democrata, decidem disputar a eleição, sendo que, por conta dos 4 candidatos, nenhum deles conseguiu atingir a maioria dos votos, a maioria dos delegados, como está previsto na Constituição, que o vencedor é aquele que possui 50% mais um do número de delegados. Quando isso acontece, quando nenhum candidato obtém a maioria, quem decide a eleição é o Congresso. E naquela oportunidade, em 1824, o John Quincy Adams acaba sendo o escolhido pelo Congresso para ser o presidente dos Estados Unidos, enquanto o Andrew Jackson fica em segundo lugar e perde as eleições. O John Quincy Adams era de uma família tradicional da política norte-americana, vinculado ao Partido Republicano Democrata desde antigamente, e era o candidato do establishment, digamos assim. Já o Andrew Jackson representava uma corrente mais popular, que queria fazer uma abertura do próprio partido para camadas mais populares, fazer uma expansão do voto para os imigrantes, para os trabalhadores livres do norte, enfim. Ele ficou bastante decepcionado com esse resultado e decidiu fundar o seu próprio partido. Quando Andrew Jackson fala que vai abandonar o partido e fundar o seu próprio partido, os seus adversários vão chamar ele de idiota e vão botar o seguinte apelido nele: Andrew Jackass. Fazendo aí um trocadilho com Andrew Jackson e Andrew Jackass, que pode significar idiota, mas que também faz referência ao burrinho, a esse burrinho que a gente conhece, o jumentinho. O Andrew Jackson entrou na brincadeira e falou assim, ó, só isso mesmo, vocês estão falando que eu sou um jumentinho? Vocês têm razão, sabe por quê? Porque o jumentinho é resiliente, ele tem espírito de grupo, ele é companheiro e ele sabe vencer as adversidades. Todas essas qualidades que eu tenho. Resultado, ele incorporou o jumentinho à sua campanha, o jumentinho deu sorte e ele venceu as eleições de 1828 contra o próprio John Quincy Adams. A partir daí, daria início a uma era de presidentes jacksonianos que iria até 1860. E todos esses candidatos que se lançavam e diziam que tinham certo apoio ou similitude com Andrew Jackson, incorporavam o jumentinho à sua campanha política, nos panfletos, nos jornais, nos anúncios e assim por diante. E é então que o jumentinho passa a ser vinculado ao Partido Democrata, por conta dessa historinha que eu contei sobre o Andrew Jackson. O interessante é que o Partido Democrata mesmo nunca oficializou esse símbolo como sendo seu mascote oficial. Apesar de sua militância toda nos eventos políticos, nos comícios, aparecer carregando broches do jumentinho ou então usando cartazes simbolizando apoio ao Partido Democrata. E o elefante? Como é que ele surge nessa história? Bom, tem tudo a ver aí com essa questão do Andrew Jackson e do jumentinho. Sabe por quê? Em 1854, o Partido Republicano foi fundado justamente num sentido de se apresentar como
o grande contraponto ao Partido Democrata, que naquele momento representava os interesses escravistas. Então o sentido de antidemocrata surge junto com o Partido Republicano, que perde a primeira eleição que participa em 1854, mas é vitorioso na eleição de 1860, a eleição de Abraham Lincoln. Quando acaba a Guerra Civil, nas eleições seguintes, em 1868, um chargista, um desenhista chamado Thomas Nast, faz uma gravura e que circula bastante nos jornais, em que representa o Partido Republicano como sendo o elefante. O elefante, nessa charge, aparece enfrentando um leão, que na verdade era um jumentinho disfarçado de leão. Ou seja, o partido que representava aquele que venceu a guerra, mais uma vez afugentava o seu adversário e garantia a manutenção das ideias republicanas e das ideias de liberdade após a Guerra Civil. Essa imagem acaba caindo no gosto do próprio partido, que também vai representar toda a sua força que vai ser construída a partir de então. Depois da Guerra Civil, os candidatos democratas praticamente não terão chance nas eleições presidenciais até o início do século XX, e Woodrow Wilson vai ser o primeiro candidato do Partido Democrata vindo do Sul a ser eleito, e isso vai acontecer em 1912, mais de 40 anos depois. Agora, o mais legal é que, diferente do Partido Democrata, os republicanos, sim, usam o elefante como sendo seu mascote oficial. Agora, é interessante a gente pensar que naquela época o Partido Democrata representava o partido da escravidão e hoje o Partido Democrata é o partido que representa a defesa da justiça social e que tem o maior número de eleitores afro-americanos entre seus apoiadores. Por que isso aconteceu? Como é que se deu essa transformação do Partido Democrata para ser o partido dos afro-americanos, se antes, há mais de 100 anos, ele era o partido da escravidão? É muito legal essa história, mas vai ficar para um outro vídeo e eu prometo que eu contarei aqui em breve. Para ver esse vídeo e muitos outros que ainda virão neste canal, não deixem de seguir o nosso canal aqui no YouTube ou o meu perfil lá no Instagram para sempre ficar de olho nas novidades. Beleza? Era isso, até mais!